Abra a tua Bíblia. Texto de 1 Reis. Livro de Reis. Fica antes de Salmos, fica antes de Crônicas, antes de 2 Reis. O livro de Reis. Reis. 1 Reis. No capítulo 22. 1 Reis. No capítulo 22. Eu vou ler bem rapidinho, porque são bastante versículos que eu quero ler, mas eu precisava ler por causa da toda a história envolvida aqui. 22, 1, diz assim, ó. 3 anos se passaram sem haver guerra entre Síria e Israel. Porém, no 3º ano, desceu Josafá, rei de Judá, para avistar-se com o rei de Israel. E o reino já estava dividido, né? Ao norte ficou o rei de Israel, e ao sul ficou o rei de Judá. Disse o rei de Israel aos seus servos: não sabeis vós que Ramot de Gileade é nossa, e nós hesitamos em tomá-la das mãos do rei da Síria? Então perguntou a Josafá: irá tu comigo à peleja? A Ramot de Gileade? Respondeu Josafá ao rei de Israel: serei como tu és, meu povo como teu povo, os meus cavalos como os teus cavalos. Disse mais Josafá ao rei de Israel: consulta primeiro a palavra do Senhor. Só para ter uma noção aqui, o rei de Israel era Acabe, o pior rei, junto com a pior rainha, Jezabel, que existiu no rei de Israel. Ele não temia Deus, temia os Baalins. Josafá já era o contrário, já temia Deus. Por isso ele fez essa pergunta aqui. Consulta primeiro a palavra do Senhor. Então o rei de Israel ajuntou os profetas, cerca de 400 homens. Ele disse: irei à peleja contra Ramot de Gileade ou deixarei de ir? Eles disseram: sobe, porque o Senhor te entregará nas mãos do rei. Disse, porém, Josafá já discerniu aí, peraí, 400 homens aqui, aí. Estão estranhos esses homens. Não há aqui algum profeta do Senhor para consultarmos? Respondeu o rei de Israel a Josafá: há um ainda, pelo qual se pode consultar o Senhor, porém eu aborreço, porque nunca profetiza de mim o que é bom, mas somente o que é mal. Esse é Micaías, filho de Ilá. Disse Josafá: não fale o rei assim. Então o rei de Israel chamou um oficial e disse: traz-me depressa Micaías, filho de Ilá. O rei de Israel e Josafá em Judá estávamos assentados, cada um no seu trono, vestido de trajes reais, uma ilha à entrada da porta de Samaria. E todos os profetas profetizavam diante dele. Esses profetas não eram profetas do Senhor. Zedequias, filho de Kenaana, fez para si uns chifres de ferro e disse: assim diz o Senhor, com estes escornearás os filhos até todos os consumir. Todos os profetas profetizaram assim, dizendo sobre Ramot de Gileade: sobe a Ramot de Gileade e triunfarás, porque o Senhor os entregará nas mãos do rei. O mensageiro que fora chamar Micaías falou, dizendo: eis que as palavras do profeta a uma voz predizem coisas boas para o rei. Seja coisa a tua palavra como palavra de um deles, e fala o que é bom. Respondeu Micaías: tão certo como vive o Senhor me disser, isso farei. Vindo eles ao rei, esse lhe perguntou: Micaías, iremos a Ramot de Gileade a peleja ou deixaremos de ir? E ele respondeu: sobe e triunfarás, porque o Senhor o entregará nas mãos. Ele deve ter falado de um jeito bem assim, né? O rei lhe disse: quantas vezes lhe conjurarei que não me fale senão a verdade em nome do Senhor? Então ele percebeu que ele estava. Então disse: vi todo Israel disperso pelos montes, como ovelhas que não têm pastor. E disse o Senhor: esse
prosseguiu. Ouve, pois, a palavra do Senhor. Viu o Senhor assentado no seu trono e todos os exércitos do céu estavam junto a ele, à sua direita e à sua esquerda. Perguntou o Senhor: quem enganará a Acabe para que suba e caia em Ramá de Gileade? Um dizia dessa maneira e o outro de outra. Então saiu um espírito e se apresentou diante do Senhor e disse: eu o enganarei. Perguntou o Senhor: com quê? Respondeu ele: sairei e serei espírito mentiroso na boca de todos os seus profetas. Disse o Senhor: tu o enganarás e ainda prevalecerás. Sai e faz assim. Eis que o Senhor pôs o espírito mentiroso na boca de todos esses teus profetas, e o Senhor falou o que é mal contra ti. Então Zedequias, filho de Quinaana, chegou, deu uma bofetada em Micaías e disse: por onde saiu de mim o Espírito do Senhor para falar a ti? Disse Micaías: eis que o verás naquele mesmo dia, quando entrares na câmara, de câmara em câmara, para esconderes. Então disse o rei de Israel: toma Micaías e devolvei-o a Amon, governador da cidade, e a Joás, filho do rei. E direis: assim diz o rei: metei esse homem na casa do cárcere, angustiai-o, com escassez de pão e de água, até que eu volte em paz. Disse Micaías: se voltares em paz, não falou o Senhor na verdade por mim. Disse mais: ouvi isso, vós, todos os povos. Se você continuar lendo aqui, você vai ver que Acabe morreu por uma flechada. Aqui é um episódio raro do povo de Israel. Como Saul, Davi e Salomão, Israel era um país só. Depois, com Roboão, o filho de Salomão, vocês podem ver lá no começo de Reis, houve uma divisão. Ficou o reino do norte, com capital em Samaria, e o reino do sul. O reino do norte ficou sendo Israel, e o reino do sul ficou sendo Judá, com capital em Jerusalém. Houve uma divisão dos povos. Esse aqui foi um episódio, um dos poucos episódios em que se juntaram, que eles viviam brigando depois dessa separação. Josafá, como está escrito aqui, ele era um rei temente, era de Judá, e ele era temente a Deus. Então nós vemos aqui um episódio, Acabe um pouquinho antes, se vocês forem lá no começo de Reis, vocês vão, aliás, eu digo isso um pouquinho antes, aqui nos capítulos antes, vocês vão ver que Elias, o profeta Elias, tinha matado 400 profetas de Baal. Ele fez um desafio, Deus quer responder com fogo, esse é o verdadeiro Deus. Mas aqui a gente vê que Acabe já tinha recuperado todos eles, tá? Chamou outros 400 profetas de Baal. Chamou profeta também. Tanto que Josafá, que era temente a Deus, percebeu na hora, vai para ele, tem 400 profetas aqui. Eu não estou vendo o profeta do Senhor. Porque eles tinham os seus costumes diferentes de um profeta do Senhor. Diferente. E aí nós vemos, com esse episódio que eu quero colocar aqui para os irmãos, contra 400, mais uma vez contra 400, aquele que é de Deus não se deixa enganar. Ele vai contra o que todos os outros estão falando. Será que nós, como cristãos, não somos essa minoria que fala contra aquilo que o mundo está ditando? Você tem sido profeta do Senhor, cristão verdadeiro, para apontar a verdade, para apontar aquilo que agrada a Deus? Essa é uma pergunta. Você responde para você mesmo. Mas eu digo uma coisa: o cristão, ele precisa ser
diferente dos profetas do diabo. Precisa ser. Não tem como ser igual. Ah, mas se eu for diferente do que o pessoal está falando, eles vão me cancelar. Hoje, nas redes sociais é assim, né? Eu falo diferente do que a maioria fala, eu sou cancelado. Não. Por causa de likes, você não tem coragem de defender o que é agradável a Deus. Então tem algum problema. O fato aqui é que nós temos um exemplo de que o cristão, ele é diferente. Ser diferente, amém? Aleluia? Por exemplo, eles tinham se juntado para lutar contra um inimigo comum deles, Israel e Judá, como nação. E aí, lá em Samaria, no texto, eles estavam lá. Peraí, será que a gente tem que ir mesmo contra a rota de Leá? Tá? A gente vai ter sucesso? Vamos consultar alguns profetas. Vamos ver se é verdade. Se a gente vai ter. E aí, como eles estavam em Samaria, não Judá, Acabe mandou chamar os profetas dele. Os profetas que só falavam bem dele. Os profetas que só falam bem de você. Mesmo você estando em pecado, coisa errada. Segundo nós vemos aqui na história, pelo que a Bíblia conta, Acabe, ela foi um mau rei, casado com Jezabel, a pior mulher que a Bíblia conta. Tanto que Jezabel ficou sendo a figura para falar daquelas que são contra Deus. Está lá até em Apocalipse. Tem lá, eles falam a figura Jezabel, que ficou sendo, assim como Judas para nós, ficou sendo símbolo de traição. Né? Jezabel ficou sendo símbolo de uma mulher contrária às coisas de Deus. E foram consultar os profetas. Porque Deus, Ele sempre vai falar a verdade. Mas o que acontece? Uma coisa a gente tem que, às vezes, parar para pensar, né? Onde Deus estiver, o diabo está por perto dele. Sabiam disso? Às vezes o diabo ele é impedido de agir, mas ele está por perto. Ele procura brechas. Essa foi uma brecha do tamanho de um trem. O diabo entrar e enganar. Porque Acabe deu essa brecha. 400. Então, se a gente conhece Deus, você vai conhecer o diabo. Não tem jeito. Não sei se vocês, se alguém aqui já teve experiências com anjos. Se você já teve experiência com anjo, você vai ter experiência com o diabo também. Você já viu um anjo? Você vai ver o diabo. Lógico que, se você estiver na presença de Deus, você vai discernir, assim como Josafá discerniu. Olha só. Servo de Deus, ele soube diferenciar que aqueles profetas não tinham nada do céu, nada de Deus. Como é que ele soube? Ele estava na presença de Deus, ele cria em Deus, ele já tinha experiências com Deus. Quando ele vê servo do diabo, ele falou: opa, aqui. Já viram como é que eles treinam o pessoal que mexe muito com dinheiro, papel, moeda? Vocês já viram como é que eles treinam? O pessoal, já falei isso. Nunca viram como é que eles treinam o pessoal para se pegar uma nota falsa para ele identificar imediatamente?
fazem o seguinte: fique manuseando, olhando tudo, sempre, por muito tempo, a nota verdadeira. Você pega a textura, você olha os detalhes, você vai, observa, sente de novo, olha. Depois de muito tempo manuseando a nota verdadeira, assim que você pega a nota falsa, opa! Você identifica na hora. Na hora. E não só isso com dinheiro, mas com qualquer outras coisas, utensílios, moedas, obras de arte. A pessoa fica tanto tempo olhando a verdadeira, olhando os detalhes, identificando. Aí parece, isso aqui fala que é do Leonardo da Vinci. Será que é do Leonardo da Vinci? Deixa eu ver. Essa pincelada aqui não é do Leonardo da Vinci. Isso aqui, essa assinatura tem um erro. Eu aprendi a fazer isso com letra de assinatura, sabia? Eu aprendi a fazer isso. Eu li lá, fui vendo. Irmãos, dá certo. Só abrindo esse parênteses aí. Quando eu era vice-presidente da outra igreja, uma vez a tesoureira chegou para mim e falou: Pastor Rogério, tem um cheque aqui que o senhor assinou na época, muitos anos atrás, acho que uns 10 anos. Um cheque, o senhor assinou de R$6.000 aqui. O senhor lembra de ter assinado esse cheque? Eu não lembro de ter assinado o cheque. Deixa eu ver. Ela falou: o banco mandou uma cópia desse cheque, porque em comum, então, não sei o quê. Eu vi a cópia do cheque. Isso aqui não é a minha assinatura. Eu vou assinar com você. Agora eu vou falar. Essa assinatura não é minha, porque a inclinação dela não é igual a minha assinatura. Você está vendo isso aqui, essa letra A aqui? Não é a minha. Eu não assinei esse cheque. Eu falo para o banco que não paga. Irmãos, alguém viu a minha assinatura e fez praticamente igual, só que esqueceu de alguns detalhes que eu conheci. Dá para imaginar isso? Quando você conhece o verdadeiro, o falso salta aos olhos se você o encontrar. Aleluia. Assim é com o servo do Senhor. Se você tem comunhão com Deus, vive na presença dEle, quando vem um espírito querendo te enganar, ou uma pessoa querendo te enganar, você fala: opa, espera aí, está errado. Foi o que Josafá fez. Espera aí, não tem nenhum profeta do Senhor aqui que a gente possa consultar? Eu só estou vendo aqui um bando de profeta falso que não tem nada de Deus. Só faltou falar isso para o rei Acabe. Não há como um servo de Deus confundir a mensagem de Deus que vem desta palavra. Por isso nós precisamos da fé em que ouvir, ouvirá. E esse ouvir não é simplesmente escutar. Quando a Bíblia fala ouvir, começa escutando, ou se você está lendo, você está escutando. Ouvir, entender, aceitar e pôr em prática. E quando você põe em prática, você aprende e não esquece mais. Não esquece mais. Então o servo não confunde, o servo de Deus verdadeiro não confunde as mensagens. E se ela vem do diabo, ele vai falar: opa, tem alguma coisa errada aqui. Já aconteceu com você? Você está numa situação, parece uma situação boa, você fala: parece tudo ok, mas tem alguma coisa aqui nessa situação que não está bom. Quando você tiver isso, não se
reconhecer imediatamente, a saber o porquê que você está desse jeito. E Deus vai te revelar. Aleluia. Então, meus irmãos, a mensagem do diabo sempre vão ser opostas aos propósitos de Deus. Por isso, a necessidade de conhecer a Deus e a sua vontade através da sua palavra. Josafá sabia. E qual foi a desculpa do rei Acabe? Tem um lá, mas ele nunca fala o que é bom de mim. Mas também, qual coisa boa que você faz, Acabe? Se você só contraria a Deus, tem como falar alguma coisa boa de você? Então, meus irmãos, assim como o profeta do Senhor, o cristão, além de tudo, por exemplo, no caso de Micaías, o profeta, ele sempre vai falar a verdade. O cristão verdadeiro sempre vai falar a verdade, mesmo que esteja contramão de todos. Mais ou menos quando a gente fala de caminho de Deus, por exemplo, temos a avenida aqui. O mais perto está indo para lá, o outro está indo para lá. O cristão, ele obedece exatamente a mão, espiritualmente falando. Espiritualmente falando, o diabo joga todo mundo contra, que é para causar confusão, é para causar transtorno. Mas o cristão sempre vai falar a verdade. Ele está à contramão do mundo, mas está na mão certa da verdade e da vontade de Deus. Aleluia. Eu quero estar sempre na mão certa do Senhor. Aleluia. Você está bem? Glória a Deus. Então ele mandou chamar. Tem um aqui que não fala muito bem de mim, mas vou chamar. Já está preso, né? Foi preso de novo. A resposta de Deus, que Deus fala para nós, nem sempre é o que a gente quer ouvir. Menos os pecadores, nem sempre o que Deus fala é o que a gente quer ouvir. Mas a gente tem que aceitar a verdade, reconhecer realmente, Senhor, eu devia ter feito alguma coisa. Ou realmente, Senhor, eu devia ter feito e não fiz. Você pode pecar por fazer e por não fazer. Por fazer e por não fazer. Então, a resposta de Deus nem sempre é aquilo que a gente deseja ouvir. O Evangelho, meus irmãos, o Evangelho, essa palavra aqui, ele nos confronta. Por quê? Confronta o nosso pecado. Para quê? Para que a gente reconheça, se arrependa e se volte para Deus. Você só se converteu porque um dia você ouviu o Evangelho e você reconheceu: opa, peraí, eu estou confrontado. Você reconheceu, você se arrependeu e entregou sua vida para Deus. E a partir desse momento você falou: agora eu quero seguir a verdade. Eu vou na contramão do mundo, mas vou no caminho certo. Aleluia. Então o Evangelho é confrontador, porque a verdade confronta. E você vê hoje no noticiário, na política, nas mídias sociais, as pessoas não querem ouvir verdade, não. As pessoas não querem ouvir. Às vezes a gente até fica meio assim. É isso. Jamais deixe de pregar o Evangelho como ele é. Ou seja, Jesus, sendo Deus, tomou a forma de homem, morreu pelos nossos pecados, ressuscitou ao terceiro dia. E é necessário arrependimento e fé na pessoa e obra de Cristo. Aleluia! Aliás, eu já fui na casa, acho que praticamente todos aqui já.
ele pode recomeçar, né? O fundamento também pode recomeçar. A gente começou na casa do Tarcísio, né, Tarcísio? Sexta-feira podemos ir lá? Pode ir, Luizinho? Sim. Pode. Depois no final a gente acerta. Não dá para calma. Eu tenho que lembrar agora, senão eu não lembro. Se não lembrar agora, eu não lembro. E porque em todos o estudo dessa primeira rodada que eu estou lendo na casa dos irmãos, 5 pilares da nossa fé. A salvação da pessoa é Cristo, que Ele é Deus, é homem, a Ele é a palavra de Deus e a ressurreição. Então esse é o Evangelho, que não deixa dúvida alguma. Existem muitos textos que falam sempre a mesma coisa para não nos deixar na dúvida. Agora, quando é o diabo sempre vai querer colocar dúvida, principalmente naquilo que é básico da nossa fé. Espíritos enganadores, que vão querer convencer você, por exemplo. Quem mora em casa, gente, pessoal, só para saber. Menos eu e a Dani e a Isabel. A gente mora em apartamento. Mas quem mora em casa, somente domingo de manhã, né? Normalmente é de domingo de manhã. Às vezes recebe aquelas visitas. Testemunho de Jeová, às vezes recebe aquelas mortes. Espíritos enganadores. Espíritos enganadores. Eles dizem ter uma Bíblia, mas a Bíblia deles não está escrita igual à nossa Bíblia. Não sei se vocês sabem, mas eu tenho uma Bíblia do Testemunho de Jeová em casa, eu tenho uma Bíblia do livro do Mormon em casa, eu tenho o Alcorão do Jair. Eu conheço, eu tenho uma vantagem, eu conheço as línguas originais. Quando você pega a Bíblia do Testemunho de Jeová, eles alteram tudo aquilo que lhes interessa para a sua doutrina. Tudo. E são as principais doutrinas da palavra de Deus. Eles alteram tudo. Onde está aquelas principais doutrinas, eles alteram tudo. Para eles, Jesus é Deus, Jesus é Salvador. A Bíblia deles é que é a certa. O paraíso é aqui. Como é que é? Paraíso é aqui. Paraíso vai ser aqui. Só eles é que são salvos. Irmãos, é assim. Absurdo. São espíritos enganadores. E qual é a ordem que Deus dá para os espíritos enganadores? Deus falou para Micaías: fale o que está realmente acontecendo. E Micaías revelou, inclusive, o que aconteceu antes da reunião. Como é que foi que um espírito enganador, o demônio, se apresentou? Eu vou falar a mentira lá. Então, Deus permitiu. Por quê? Porque Acabe já estava há muitos anos já fazendo o que era mal diante de Deus. Deus queria que ele fosse a guerra para ter a paga. Esse é o segundo a sangue do mundo, chama ele, não deixa de Deus tem o seu propósito sempre. Agora, os espíritos enganadores, se você está firmado em Cristo, firmado na sua palavra, não vão te enganar, não. Amém? Amém. Outra coisa que eu quero ver aqui, do profeta do Senhor, e fazendo essa comparação com o cristão sofre. Não adianta falar que tudo Deus vai te dar livramento, você vai ficar tudo bonzinho, vai ser mil maravilhas, vai ser o paraíso aqui na terra.
seguinte: você quer fazer as coisas corretas diante de Deus? Vai. Você percebe que Paulo fala isso, né? Em uma das suas cartas, ele fala: todos aqueles que querem viver piedosamente em Cristo serão perseguidos. Em outra epístola, acho que em Filipenses, ele fala que a nós também foi dada a graça, não só de crer em Cristo, mas padecer por Ele. Ai, pastor, então quer dizer que eu vou sofrer? Você vai sofrer, mas vai estar na verdade, e Deus vai estar com você. Aliás, nada é mais glorioso e consolador do que o Espírito Santo com você. Você pode sofrer, mas o Espírito Santo vai vir, vai te consolar, vai te dar forças, e você nem vai. Tá bom, estou sofrendo aqui. Mas vou seguir em frente, eu estou com o meu Jesus. Vai te dar uma coragem. Uma coragem para você enfrentar, seja lá o que for deste mundo. E mais, sabendo que este mundo, as coisas são passageiras, quando você chegar no céu, você vai ter recompensa eterna. Aleluia. Irmãos, às vezes eu fico pensando, né? Lógico, tudo aqui neste mundo é ruim. Não, quando você vive com Cristo, você vive coisas boas. Mas você não pode ficar iludido que você só vai viver coisas boas. Você vai ter coisas ruins. Vai passar por coisas ruins, lutas, doenças, problemas. Vai passar. Mas vai ter coisas boas, porque é aquilo que Deus está te proporcionando. Consolo, né? Consolo. Tanto, por exemplo, você vê um dia bonito desse, você não admira, né? Admirar, agradecer a Deus. E tem as promessas da palavra de Deus. Buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas nos serão acrescentadas. Que coisa? Aquelas coisas que está falando: comer, vestir, morar, ou seja, aquilo que você precisa para viver aqui nessa terra. Não vai te faltar. Creia que não vai te faltar. Mas e se eu ficar desempregado? Não vai te faltar. Mas e se minha esposa ficar desempregada? Não vai faltar. Porque aconteceu já uma vez, nós ficamos 2 desempregados. 2. Uma vez. Vários meses. E nunca faltou. Graças a Deus. Porque Ele não deixou faltar. E na hora que só que Deus, né? Vai. Na hora que estava para agora vai acabar. Vai os dois. É assim. A questão é que nós precisamos nos manter na fé, mesmo na contramão. Olha o que aconteceu com Micaías aqui, né? Ele falou: olha, vocês podem ouvir o que ele falou: olha, assim diz o rei, metei esse homem na casa do cárcere, ou seja, prendam e angustia-o com escassez de pão e de água, ou seja, vai comer pouco, vai ter pouca água, aquilo que é essencial, e ainda preso. E aí Micaías falou: não faz isso não, que eu vou falar a verdade, eu vou falar outra coisa. Não, o que ele falou? Disse Micaías: se voltares em paz, não falou o Senhor na verdade por mim. Disse mais: ouvi isto, vós todos os povos. Coragem. Só um cristão pode ter a coragem. Estava comentando agora fora, na Coreia do Norte, quando alguém denunciado sendo cristão, não vai só ele para o campo de concentração de trabalhos forçados dele.
Vai 3 gerações. Lá vai 3 gerações. Por exemplo, se ele tem filho, vai os filhos. Tem neto, vai os netos. Não tem neto, mas tem pais. Então vai os pais e os filhos. Toda a família. Para viver trabalhar 16 horas por dia, com 200 a 300 gramas de comida por dia. Pega 200 gramas de arroz. Quanto que dá na casa? Nada. Que mais? 3, 4 colherzinhas? É aquilo que passa o dia. Trabalhando forçado. Ou seja, mas esses cristãos lá daquela parte, os campos de concentração de trabalho forçado, eu tenho 2 livros de coreanos que deram testemunho como era lá. A coisa é feia. Tem um deles, o livro deles, até tem um nome bem chamativo assim. É Os Olhos dos Animais Sem Cauda. Por quê? Porque era assim que ela era tratada dentro desses campos de trabalho forçado. Os guardas tratavam a maioria cristã, que estavam trabalhando ali, como se fossem animais que não tinham cauda. Olha o tratamento. Mas essa pessoa conseguiu se livrar lá, fugiu para a Coreia do Sul e hoje depois escreveu o livro. Contou a história. Muito que conta a história. Ou seja, o servo verdadeiro de Cristo, ele sofre, mas ele tem força para seguir em frente. Para seguir em frente. Os sofrimentos que a gente tem aqui, atualmente, nem passa perto disso, né? Nem passa perto. Tem o sofrimento, sim. Não quero menosprezar o sofrimento de ninguém. É um sofrimento. Mas saiba, meu irmão, fique firme em Cristo, porque Ele vale a pena. A verdade vale a pena. Aleluia. Aleluia. Porque o mundo já se maligno. Então, o servo de Deus sempre vai ser contrariado. Nós temos aí muitos exemplos na Bíblia que mostram cristãos fiéis. Temos muito. Na internet você pode procurar testemunhos. Você vai achar muito testemunho de muito lugar. Na Índia, na China. Pensa que a China é maravilha, que o pessoal quer falar que é? É coisa nenhuma. É coisa nenhuma lá, porque o cristão é perseguido e é maltratado. O cristão verdadeiro. Então nós vemos que nós temos na Bíblia, como na Bíblia, temos uma infinidade ao nosso derredor de testemunhos. Nós precisamos igualmente estar firmes com Cristo, porque tem algo aqui, quando você menos esperado, você vai para lá. Eu estou com 58, né? Para fazer 59 em julho. Irmãos, lembranças de quando eu era criança, parece que foi ontem. Parece que, né? A gente que é um pouquinho mais velho, essas lembranças parecem que foram ontem. E não, já passaram 30, 40, 50 anos atrás. Então, aqui o tempo passa rápido. E nós temos que pensar, conforme a Bíblia nos orienta, nas coisas do alto. Colossenses 3:2 fala: pensai nas coisas que são lá de cima, e não das que são aqui. Aqui, você está seguindo a Cristo? Você está buscando a Cristo? As coisas que você precisa aqui vão ser acrescentadas automaticamente, se você busca Deus. Se não, se você não busca Deus, aí é um problema. Então a própria carne, por exemplo, nossa, é até um motivo de luta também, né? Às vezes a gente tem algumas coisas, algumas vontades que a carne precisa, peraí. Por isso o jejum. O jejum faz isso com a carne. O espírito possa crescer. Então, meus irmãos, a história mostra como os servos de Deus muitas vezes sofreram por causa de Cristo e da sua vontade. E ainda sofrem.
necessário que, como cristãos, estejamos firmes e convictos. Por exemplo, essa historinha aqui, Micaías. Firmes e convictos da vontade de Deus, expressa aqui. E não vamos deixar o engano deste mundo nos convencer para nada. Para nada. Mas a maioria não condenou Jesus. Estava certo? Deus permitiu porque era necessário. Ele tinha que pagar o preço do meu e do seu pecado. Mas a multidão que condenou Jesus estava certo? Lembra aquele ditado que diz: a voz do povo, a voz de Deus? Cuidado. Cuidado. Que povo? E que Deus, né? Sabe que povo é? Que Deus é. Povo que está no presídio. Se a maioria pensa de um jeito, é a voz de Deus? O povo do presídio? Acho que é contrário. Nós temos que ver isso. Quando o mundo, a mídia, as pessoas ficam falando unanimemente contra a Bíblia, contra a nossa fé, rejeite. Contra a nossa fé, rejeite. Nós somos a contramão. Nós somos. João 16:33 diz: no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo. Eu venci o mundo. E se ele venceu o mundo, nós estamos com ele, vamos vencer também. Aleluia! Jesus mesmo sofreu, foi a contramão, para que nós pudéssemos estar aqui. E não só isso, né? Para que nós pudéssemos estar aqui, adorando, louvando a Ele, mas para que nós possamos vencer a morte eterna. E assim estar com Ele para sempre e eternamente. Então expressa essa maravilha de ser salvo em Cristo. Agradeça por você conhecer a Cristo. Agradeça por aquilo que Cristo já tem te dado. Ore, busque. Porque Ele fez isso por amor a nós. E pode falar o que quiser. A Bíblia diz: estreito é o caminho que leva para a vida eterna. Largo e espaçoso é o caminho que leva para a perdição. Jesus disse isso. É uma palavra. Eu quero o caminho estreito. Sabe como é que foi que nós conseguimos o caminho estreito? Através da cruz. Aleluia. Eu queria cantar de novo essa música. Porque a mensagem da cruz, essa música, é uma música que fala muito. Não só essa, mas ela fala que a mensagem essa música, não só ela.
ti vos segui, porque dela Jesus me salvou. Sim, eu amo a mensagem da cruz, até morrer eu a vou proclamar. Levarei eu também minha cruz, até por uma coroa trocar. Nessa cruz padecer, quem por mim já morreu, meu Jesus para dar perdão. Eu me alegro na cruz, ela vem graça e luz para minha santificação. Se eu amo a mensagem da cruz, até morrer eu a vou proclamar. Levarei eu também minha cruz, até por uma coroa trocar. Eu aqui com Jesus, a vergonha da cruz, quero sempre levar e sofrer. Cristo vem nos buscar e com Ele no lar, uma parte da glória de Deus. Se eu amo a mensagem da cruz, até morrer eu a vou proclamar. Levarei eu também minha cruz, até por uma coroa trocar. Se você vai se encontrar, ele vem te buscar, como diz o livro. Levante sua mão e agradeça a Ele. Senhor Deus Todo-Poderoso, meu Jesus, eu oro, exalto e agradeço o teu santo nome por aquilo que o Senhor fez na cruz do Calvário por nós. E Senhor, o Senhor tem nos dado forças para enfrentarmos as batalhas do dia a dia deste mundo tenebroso, deste mundo que jaz maligno. Mas o Senhor é mais poderoso, o Senhor tem dado forças para nós vencermos, para mesmo indo contra a contramão deste mundo, nós possamos estar aqui firmes e fortes, louvando e agradecendo o teu santo nome. Senhor, nós cremos, nós temos essa esperança, e essa esperança ninguém vai tirar de nós, nem o mundo, nem a carne, nem o diabo vai tirar de nós, que um dia o Senhor vem nos buscar, e como o Senhor, no nosso lar eterno estaremos para sempre contigo. Obrigado, meu Pai. Abençoe agora a vida de cada um dos teus filhos aqui para enfrentar as lutas da semana. E quando chegarmos aqui na quarta e no domingo, nós possamos agradecer a Ti, porque fomos vitoriosos contra todas essas lutas, essas tribulações que o mundo vai nos impor, mas na Tua força nós vamos vencer todas elas, em nome do Senhor Jesus. Amém. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo permaneça na vida de cada um dos